nós começamos a falar, na última aula de geografia, sobre o relevo. Como é dividido o relevo, como formado, os agentes que modificam ele internamente e externamente. Isso e também mais característica do relevo do Brasil. Agora nós vamos ver a hidrografia do Brasil. Professor, o que é a hidrografia? Nós vamos estudar todos os recursos hídricos, a água, que é presente no Brasil, que podem ser analisados através de oceanos, rios, lagos, açudes, cachoeiras, riachos, pequenas lagoas, lagoinhas, cachoeiras grandes, cachoeirinhas, as cataratas do Iguaçu e muitos outros tipos de recursos hídricos que existem em nosso país. O Brasil é muito rico em potencial hídrico. Toda vez que você ouviu falar potencial hídrico, tem a ver com água, com o recurso da água. Então lá, e o que é a hidrografia? É um dos ramos da geografia física que estuda as águas da superfície da Terra. Abrange os rios, mares, oceanos, geleiras, lagos e etc. Lembrando, lá daquela aula sobre a hidrosfera, lembra? A hidrosfera vai falar o quê? Que de 100% da água do planeta Terra, 97,5% são de águas salgadas. E 2,5% são de água doce, onde a maioria da água doce está localizada nas geleiras e a outra parte está localizada nos rios, riachos, lagos e aquíferos. Vamos lá. A hidrografia do Brasil reúne uma grande diversidade de bacias hidrográficas de pequenos lagos, de rios, pequenos rios e seus afluentes, né? E tem também uma das maiores bacias hidrográficas, que são bacias hidrográficas, professor, conjuntos de rios. E também rios com grandes profundidades e grande extensão. O nosso país, além de ser rico em beleza natural e beleza tropical, ele tem também uma grande beleza, que é a beleza hídrica, a beleza de águas, né? A maioria de nossos estados são banhados por grandes rios, né? Ou pequenos rios sendo afluentes dos grandes rios. Professor, o que é um afluente? Afluente é um rio que não chega ao mar, podemos dizer assim, bem mais fácil, né? Ele se encontra com outro rio para poder chegar ao mar. Um exemplo, o rio Pindaré. O rio Pindaré nasce ali pelo lago da cidade de Maracassumé, já quase na divisa com o Pará. Ele vem, ele se encontra com outros pequenos rios que descem nele, no rio Pindaré, e o rio Pindaré vai se encontrar com o rio Mearim. O rio Mearim é que vai desaguar lá no mar, na Baía de São Marcos, em São Luís, do Maranhão. Então, professor, o rio Pindaré é um afluente? Sim, ele é afluente do rio Mearim. Ele faz parte da bacia hidrográfica do rio Mearim. Ok? Cada rio ou curso d'água brasileiro possui características próprias, modificações do relevo, cor da água, né? E essas modificações e características de cada rio, elas são bem complexas, porque elas resultam da variação e do acordo por onde ele passa. Se o rio passa no meio de uma cidade, ele vai ser de um jeito, porque infelizmente vai estar poluído, né? Porque ali as cidades vão utilizar de suas águas e também vão jogar os esgotos dentro dele. Mas se ele já passa só no meio de mata, ele é totalmente puro, né? Como exemplo do rio Amazonas. No Brasil, as águas estão divididas em 12 bacias hidrográficas, 12 regiões hidrográficas, onde são os maiores rios, onde foram agrupados por bacias os rios com grande vazão. Como assim, professor? Com grande vazão? Em extensão, comprimento e largura e a grande potencialidade de água que cada rio tem. Nós vamos ver agora as bacias hidrográficas, né? A principal bacia hidrográfica do Brasil é a do rio Amazonas, que ele tanto está no Brasil como também está em outros países. A bacia hidrográfica amazônica ou a bacia do Amazonas amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Alguns pequenos rios desaguam no rio Amazonas. Como assim, professor? Na região de Manaus tem um encontro de dois rios, o Rio Negro com o Rio Solimões, certo? E é do encontro desses dois rios que nasce o rio Amazonas, porque quando se juntam, vira Amazonas e o Amazonas começa a receber as águas de outros rios.
Tanto que no centro de Manaus, vocês vão ver, pode até pesquisar na internet, as águas não se misturam. Vem as águas do Rio Negro, que com certeza é negra, né? Escura, a água, pelo modo de falar, bem escura, e o Rio Solimões é uma água barrenta. Então fica uma água escura com uma água barrenta, quase não se une. Você vê a linha divisória entre elas, né? Na questão das cores, porque de um lado o Rio Negro ele é bem conservado, as margens deles é cheia de floresta, é cheia de vegetação, e do outro lado o Rio Solimões já passou por um grande processo de devastação, de assoreamento às suas margens. A plantação já foi tirada, ficou só o barro e as águas ficaram barrentas, né? Tipo as águas do Rio Pindaré. A bacia do Rio Amazonas, ela compreende os estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e do Mato Grosso. O Rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água e o segundo maior do mundo em extensão, né? Olha aí, o nosso rio, no nosso país, é o maior do mundo em volume de água, né? Tanto que grandes navios conseguem navegar em algumas regiões do Rio Amazonas. Nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins, que também é conhecida como Tocantins Araguaia. Ela abrange uma área de 11,36% do território nacional do Brasil, né? Ela pega a bacia do Tocantins Araguaia, os estados do Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. Um exemplo, Maranhão é na região da cidade de Imperatriz. Na região do Tocantins, nós temos a maior ilha fluvial do mundo, uma ilha que está ao redor de um rio fluvial, que é a ilha do Bananal, que é na região do Tocantins do Araguaia. Depois, se quem quiser interesse, pode pesquisar sobre essa ilha. É uma ilha fluvial do rio Tocantins. Nós temos também a bacia do rio Paraná, né, que compreende os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ela se encontra numa região onde há um grande desenvolvimento econômico, então ali se deu em meio a um centro também mais urbanizado. A bacia do Rio São Francisco, a que banha do sudeste ao nordeste, é a grande responsável por abastecer a seca no nordeste, o Rio São Francisco, mais conhecido como Velho Chico, e até no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, houve um programa de transposição das águas, desviar o curso do Rio São Francisco para levar água para as regiões mais secas. E isso causou muita revolução, mas até conseguiu. Alguma parte das águas do São Francisco foram desviadas para chegar a vários estados onde a seca é enorme. E o potencial hídrico do Rio São Francisco, gente, é enorme. O Rio São Francisco tem um potencial muito grande, tanto que ele é conhecido como o Velho Chico, já foi retratado em novelas. Além, no decorrer de suas águas, muitas hidrelétricas fazem represas. Professor, que é hidrelétricas? É onde é gerada essa energia que está ligada no seu computador, que carrega o seu celular, que abastece toda a luminosidade da sua casa. Nós temos também a bacia do Paraguai, que já fica na divisa ali de Mato Grosso do Sul, com os outros países da América do Sul. Nós temos as bacias hidrográficas costeira do Norte e Nordeste Ocidental, que elas são formadas por rios aqui próximos de nós e que nós já ouvimos, ou nossos pais já ouviram. O rio Gurupi, o rio Turiaçu, o rio Mearim, que faz parte, que o Pindaré é afluente do rio Mearim, o Itapecuru, Muni, que fica nos estados do Pará e no nosso Maranhão. E a bacia costeira Nordeste Ocidental, ela fica próximo ao litoral, às regiões de praia. As costeiras do Sul ficam próximas às praias da região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E nós temos as bacias hidrográficas costeiras do Sudeste. Essas três últimas bacias que eu falei são bacias hidrográficas pequenas, onde os rios não são tão grandiosos
como o Amazonas, o São Francisco, o Tocantins, né? A do Sudeste, ela está presente nos estados da região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. São rios em centros urbanizados, que infelizmente estão poluídos, e outros servem como abastecimento dessas grandes cidades. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. O Brasil possui inúmeros rios. Os rios são compostos por água doce, e a abundância desse recurso destaca o nosso país como um dos maiores reservatórios de água do mundo. A maior parte dos rios é perene, nunca seca totalmente. As águas fluviais desaguam no mar, porém podem desaguar também em depressões no interior do continente ou se infiltrarem no solo. A hidrografia brasileira é utilizada como fonte de energia. Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Quando entra no Brasil, passa a se chamar Solimões e, após o encontro com o Rio Negro, perto de Manaus, recebe o nome de Rio Amazonas. A Bacia Amazônica está localizada em uma região de planície e tem cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, que possibilita o desenvolvimento do transporte hidroviário. A navegação é importante nos grandes afluentes do Rio Amazonas, como o Madeira, o Xingu, o Tapajós, o Negro, o Trombetas e o Jari. A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, seu principal rio é o São Francisco, com 3.160 quilômetros de extensão. É o maior rio totalmente brasileiro e percorre 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além disso, é fundamental na economia da região que percorre, pois permite atividade agrícola em suas margens e oferece condições para a irrigação artificial das áreas mais distantes, muitas delas semiáridas. A bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia é a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro. Seus principais rios são o Tocantins e o Araguaia. O rio Tocantins, com 2.640 km de extensão, nasce em Goiás e desemboca na foz do Amazonas. Parte de seu potencial hidrelétrico é aproveitado pela usina Tucuruí, no Pará. O rio Araguaia nasce em Mato Grosso, na fronteira com Goiás, e une-se ao Tocantins no extremo norte do estado do Tocantins. A bacia hidrográfica do Rio da Prata tem origem no encontro dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, na fronteira entre Argentina e Uruguai. Esses rios são os principais formadores dessa bacia. O rio Paraná nasce da junção dos rios Paranaíba e Grande, na divisa do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Apresenta o maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil, abrigando, por exemplo, a usina de Itaipu. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul é composta de várias pequenas e médias bacias costeiras, formada por rios que desaguam no Oceano Atlântico. O trecho norte e nordeste engloba rios localizados no norte da bacia amazônica e aqueles situados entre foz do rio Tocantins e a do rio São Francisco. Entre eles está o rio Parnaíba, na divisa entre o Piauí e o Maranhão, que forma o único delta oceânico das Américas. Entre a foz do rio São Francisco e a divisa do Rio de Janeiro e São Paulo estão as bacias do trecho leste, nas quais se destaca o Paraíba do Sul. O rio Tietê também está ligado a um importante ciclo econômico da história do Brasil, pois ele atravessa todo o estado de São Paulo e foi muito importante na época da expansão territorial. Hoje é o rio mais poluído do Brasil, mas existem ações ambientais que buscam a despoluição do rio Tietê no futuro. A partir de São Paulo começam as bacias do Sudeste e Sul. O rio mais importante é o Itajaí, no estado de Santa Catarina. Aliás, a própria extensão do rio favoreceu a ocupação dos imigrantes alemães no século XIX.